Bom dia, então. Hoje é dia 29 de abril e começamos mais um estudo. Vamos começar com a nossa oração, então. Fechamos os nossos olhos, pedindo a bênção de Jesus, a bênção dos nossos guias espirituais, do nosso anjo e de todos aqueles amigos que nos encontram aqui todas as quintas-feiras para estudar, para aprender, para receber um bálsamo de amor, de carinho, de todas essas energias que chegam até nós e que também chegam até os amigos virtuais que assistem os nossos estudos posteriormente. Agradecemos muito a oportunidade desse estudo, esperando sempre que tenhamos a abertura suficiente, nosso coração mais moldadinho no amor, para que a gente possa absorver o máximo desse estudo e para que a gente possa ir aplicando nas nossas vidas, pouco a pouco, tudo isso que a gente vai estudando nas quintas-feiras. Pedindo a Deus que sempre nos dê a mão, que sempre nos ajude a levantar quando caímos, porque ainda cairemos. Mas contamos, graças a Deus, com essa ajuda amiga. E muito obrigada a todos os que vieram e pedimos autorização para começar o Evangelho no Lar de hoje. Dá para ver? Sim. Vamos então ler hoje a leitura do Vida Feliz, da Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Então, a lição de hoje diz: repete a lição equivocada, sem qualquer mágoa. A aprendizagem dispõe de várias técnicas para fixar o conhecimento. A do erro e o acerto constitui a mais comum e normal. Na área dos acontecimentos morais, o processo ocorre da mesma forma. Erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência. Aprendizagem fixada para sempre. Nossa, que mensagem maravilhosa para o auto-amor e para o auto-perdão. Repete a lição equivocada sem qualquer mágoa. Não está dizendo se você repetir a lição equivocada, está dizendo que nós vamos repetir. O erro e o acerto faz parte, é o mais comum e normal. Então, repete, mesmo que seja equivocado, sem qualquer mágoa. Erro de hoje, reparado mediante a repetição da experiência, aprendizagem fixada para sempre. Maravilhoso. É como todo aprendizado da vida, né? Tudo que a gente aprende, a gente erra, seja começar a dirigir, um trabalho novo, qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente nem sempre acerta de primeira tudo. Então, os erros, eles nos ensinam, às vezes, mais de uma vez a dizer, não é assim, né? Faz diferente. E é isso aí. Já quando a gente começa a andar, né? Olha quantas quedas antes Total, de desde começar a andar, que praticamente é uma das aprender primeiras a coisas que a comer, gente né? aprende. Aprender a comer. O bebê não se engasga ali quando começa a comer, né? Ele não sabe que tem que engolir, não atina que... é isso aí. O É autoconhecimento. tudo através do erro. Isso mesmo. Maravilhosa. Sem mágoa. Repetir sem mágoa, né? Só Que eu esse acho detalhezinho, tá? porque a gente... Porque, assim, é interessante que a gente compreende, mas as mágoas são o cerne daquilo que a gente não aceita, né? Então, a gente, como a Ká falou, a gente vai repetir. Agora, preste atenção nessas mágoas, né? Acho que a mensagem de Joana, ela chama para isso, deixa bem entre aspas ali erro e acerto, né? Porque a gente, na verdade, é o julgamento que a gente faz, a gente não se vê como aprendiz e não aceita errar. E é o processo de aprendizagem da Terra, né? A gente se educa
Não só a ciência comprova, né? A própria psicologia comportamental tem várias pesquisas que vão nessa área, pesquisa com animais, pesquisas para mostrar que o comportamento se molda a partir dessas experiências. E a gente, no lugar de ver cada situação difícil como um degrau, né, muitas vezes somente se afunda ali na culpa, na mágoa, na raiva, na inconformação, né? E aí não tem a oportunidade. Porque se a gente vê a coisa assim, é ótimo, porque não existe erro. Ninguém é obrigado a acertar tudo, ninguém é obrigado a ser perfeito, ninguém é obrigado a ser perfeccionista, né? É uma mensagem que esconde muitas coisas, muitas lições. Fica o convite, né? E hoje, começando então continuando, né, o capítulo 6, então estamos no Consolador Prometido, e a leitura diz: Se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. João capítulo 14, de 15 a 17 e 26. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não estava maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e lembrar aquilo que o Cristo disse. Se então o Espírito da Verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele fará lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo certo, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo apenas disse em parábolas. O Cristo disse: que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala sem floreios nem alegorias. Levanta o véu, propositadamente lançado sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo, dizendo que os sofrimentos são como as crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e percebe que o sofrimento é justo. Ele sabe que esse sofrimento ajuda a sua evolução e o aceita sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe assegura o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que lhe abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera dá a ele paciência
resignação e coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido. Dá o conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. É abrir os olhos realmente, né? Como essa frase eu gosto muito do Cristo que disse, né? Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. E nós que hoje, né, estudamos o Espiritismo e temos um pouco mais de conhecimento, tem a responsabilidade, né? Porque quantas vezes a gente, ainda com esse conhecimento, a gente continua sem ter ouvidos para ouvir. E quanta coisa que, na verdade, estamos tendo a oportunidade de ver, de ler, de entender, de vir até o nosso ser e que ressoam, né? Porque é sempre uma questão, não significa que uma coisa é certa ou errada, como a Mi disse antes, né? É aquilo que ressoa dentro de ti, que faz sentido, que te dá paz, e para mim é o Espiritismo que me veio trazer a paz e muitas coisas que eu não entendia, simplesmente ele me trouxe a paz, ele ressoou com o meu ser dentro de mim. E mesmo assim, às vezes é tão difícil e ainda me resignar, né, com os sofrimentos. E então para mim é uma questão auto-amor, como eu disse antes da outra leitura, auto-amor, auto-perdão e autorresponsabilização, né? Então, eu estou aqui por um motivo, tudo aquilo que eu estou vivendo é em virtude de alguma coisa que precisava ser, nada está errado, nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba que está caindo, sem que Ele esteja no comando. E ainda assim, muitas vezes eu não quero ter os ouvidos para ouvir, né? Quero negar. O que Ou vocês não acham, meninas? consegue, né? Ou não consegue. Sim. Porque a verdade é que o ouvido para ouvir, ele é da ignorância, né? E é claro que tem que ter um desejo de começar a despertar para ouvir. Mas é fruto da ignorância. Jesus já sabia que ninguém ia entender nada, né? Ele deixou uma mensagem ali resumida em um princípio básico, 2 princípios básicos que até hoje ninguém sabe praticar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E basta, ninguém sabe fazer. O que ele vem ensinar, na verdade, ele veio trazer a mensagem de amor para um período onde não se tinha essa visão. E a gente hoje tem a noção de que deve ir em busca desse amor, mas a gente não o conhece, né, ainda, porque não tem essa envergadura moral que Jesus traz. Veja que a gente estudou no capítulo 5 os sofrimentos, né? E quando começa o capítulo 6, a gente começa com o Consolador Prometido. Porque o Espiritismo ele é muito mais do que, aliás, ele é além de uma religião, ou não é nem mesmo uma religião. Como a gente sabe, ele tem uma fundamentação filosófica, né? A proposta do Espiritismo, ela sempre foi levar as pessoas ao conhecimento, ao pensamento, à compreensão. Nunca foi da religião em si. Ela tem um fundo religioso, começa a ter quando Kardec produz o Evangelho, né, que nós estamos estudando, porque tinha uma base ali dos estudos do Evangelho de Jesus. Mas por quê? Porque, na verdade, ele resgata a verdade, né? A verdade que a gente não viu, que a gente não entendeu. É por isso que, para quem tem, né, olhos para ver, ouvidos para ouvir, o processo de ensinamento do Espiritismo ele é tão confortante, porque ele traz realmente as explicações de por que a gente sofre, por que a gente está aqui, né? Traz uma compreensão que, em geral, a gente não ia ter.
Então, Jesus tinha prometido esse consolador para um povo que sofre, né, que somos nós. E com o qual a gente poderia, já com uma consciência, né, 2000 anos depois, né, não era possível que não tivesse melhorado um pouquinho, né? Para mim Para a gente poder trabalhar. Para mim o espiritismo foi uma coisa a qual eu encontrei respostas para muitas perguntas que eu tinha que eu não encontrava em lugar nenhum. Em religião nenhuma, quer dizer, em religião nenhuma, eu só frequentei o catolicismo, mas era tudo um julgamento. E era tudo aquela coisa da penitência, do castigo e do medo. E daí eu comecei a entender esse Deus que morava na minha consciência e que, dependendo de como eu me comportava, que dependia de mim, eu estava pecando ou não. Tipo, primeiro eu comecei a conhecer realmente o que era a verdade, né? E ainda não conheci toda, porque não sei quando é que eu vou conhecer, mas pelo menos comecei a conhecer e a entender muita coisa que para mim era nossa, ser mãe solteira e ter passado a vida inteira escutando isso, eu era assim, uma Maria Madalena arrependida assim pro resto da vida. Era muita coisa que, e com o espiritismo, com os esclarecimentos, com respostas que eu encontrei de pessoas que me deram respostas que eu ficava assim, nossa, ninguém está me julgando. E para muita coisa na minha vida também, foi aonde eu encontrei, aonde eu continuo encontrando respostas, porque até mesmo numa simples mensagem, como aquela do Vida Feliz, você se alimenta. Você se alimenta, enquanto que às vezes eu lembro que uma vez eu levei uma surra porque eu falei que a melhor parte da missa era quando o padre falava: "Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe". Amém, que acabava a missa. E porque era uma coisa que era um ritual que eu achava lindo, eu sempre fui apaixonada por Maria, por Nossa Senhora, então eu ficava lá hipnotizada olhando para onde estivesse Maria, tipo, mas não entendia, nunca tinha entendido nada de evangelho, e olha que eu ia sempre. Eu comecei a conhecer o evangelho depois que eu conheci o espiritismo. E para mim realmente foi uma bênção de muitas respostas na minha vida. Isso sim. Eu continuo aprendendo. Porque, na verdade, a igreja funciona na filosofia do medo, né? Não quer que se façam perguntas, né? Não quer essa busca, porque é uma filosofia de controle, de poder, né? Houve na verdade, não digamos que houve, porque até nós espíritas fazemos isso. A gente muitas vezes interpreta o evangelho pela nossa sombra. Não é uma questão de religião. É uma questão de avanço mesmo, né, de capacidade ou de desenvolver a confiança. Mas eu acredito que qualquer criança, né, você levou uma surra, teve menos sorte que eu, mas a mãe dizia que eu era filha do cara lá do outro lado, né, porque ficava xingando a igreja. E eu dizia: "Eu lá vou para aquele negócio, eu já sei aquele, a senhora quer que eu reze a missa? É? Eu já sei todinha, a senhora quer?" Porque ela não entendia aquela rebeldia, né, porque era, né, para as famílias tradicionais, como ainda é, né? Você ter uma religião é você ir para um local, para os espíritas também. Porque aí por isso que eu disse assim, o espiritismo ele não foi criado como uma religião, ele não foi criado para que a gente repetisse, né, esse dogmatismo da Igreja Católica. Você não é espírita se você está dentro de algo, de um centro. Você é espírita, que na verdade não é ser espírita, é ser cristão, quando você vivencia a mensagem de Jesus, né? Então, se você vivencia por que esse Papa, né, atual, quando ele começa, ele encontra uma interconexão religiosa tão grande, né? Muitas pessoas que criticavam certas coisas da igreja começam a trabalhar numa interconexão, porque a questão é a mensagem de Jesus, que é uma só, né? A gente que se afasta dela. E é incrível como é isso aí mesmo. Quando a gente se afasta, tipo, é um caminho que você começa, como aconteceu comigo agora, tipo, que está sendo tudo muito diferente, porque eu estou começando a conhecer essa pessoa daqui, que eu nunca conheci, nunca me olhei dentro, nunca.
eu sempre tive assim, ou fazia coitada que não, porque para mim não dá certo. Porque... É não estar dentro do templo, mas o templo estar dentro de Exato, nós. exato. Então, tipo, Porque eu na nunca hora, parei de você vê, né, que estudar. Jesus, quando ele fica ali com raiva do templo, né, isso. Esses 5 meses que eu passei fora, eu nunca parei de... Pena que eu descobri o evangelho de vocês tarde, que foi a Sabrina que me falou. Mas eu continuava fazendo com minhas tias. Tem um dia na semana que eu me reúno com amigas minhas. E, tipo, sempre que eu estava no quarto, eu estava ouvindo uma palestra, nunca parei de procurar. Não quer dizer que porque eu não estou lá dentro, que de repente você virou a casa do obsessor, né? Mas você vê que é a nossa mesma preocupação de criança, né? Porque, assim, eu compreendo as pessoas que se assustam, que têm medo, porque, na verdade, projetam seu sofrimento na gente, né? Então, por exemplo, muitas vezes são pessoas que sofrem com a mediunidade, né? Com a sede espiritual, que eu, por tantos e tantos anos, estive no Centro Espírita de segunda a segunda e eu dizia, porque estou aqui, porque eu preciso. Né? Porque não era que ali era o lugar que me salvava, mas que me ajudava na minha inferioridade a manter uma vibraçãozinha melhor, né? Mas veja que a gente já trazia isso de criança, né? Então, Exato. porque tinha uma mãe que julgava o pensamento. Então, é uma insegurança interior. Quando eu lembro que eu tenho muita dificuldade de fazer o evangelho, tive sempre a vida inteira, né? Essa coisa da disciplina. Agora eu estou descobrindo que é até uma coisa contraditória na minha vida, que eu sou bem disciplinada, mas não sabia. Mas sempre achei que eu tinha dificuldade. Mas eu tinha também uma outra coisa que eu sempre falei. Eu não tinha o hábito de estudar o evangelho na mesma, assim, o mesmo horário, né? Que como manda o evangelho no lar, né? Mas eu sempre, desde o dia que o espiritismo entrou na minha vida, eu tinha 17 anos, de lá para cá, nunca mais parei de estudar na minha vida o espiritismo. Muito mais do que estudar o espiritismo. Então, imagina que todos os dias eu era praticando o evangelho, né? Então, cada coisa que eu ia pensar, não, calma, vamos lá, que aquela mensagem do evangelho, parte do evangelho que eu comecei a decorar, porque, não, calma aí, revisando, né? Ou seja, na experiência, porque não adianta de nada a gente também se reunir aqui, ler o evangelho Exato. e depois não levar isso para a vida, né? Não vivenciar, não buscar esse vivenciar. Vai ser a mesma coisa da igreja lá de quando a gente era pequenininha. Não tem a figura do padre, né? Mas tem o ritual também, né? Você vê, tem a prece, Exato. depois tem a mensagem. Tem o seu ritual. Mas é o que você falou, o importante é a gente praticar o que se aprende, né? É. E como todo mundo foi criado igual a gente, as pessoas têm medo por a gente, sabe? Eu entendo isso, assim, temem, às vezes até por amor mesmo, por ignorância muitas vezes, mas é o próprio medo projetado. As pessoas projetam a sombra dos medos, né? Mas o bom é que o espiritismo ele dá para a gente esse presente que é a compreensão, né? Compreender algumas coisas no olhar de uma envergadura maior que a nossa, de espíritos, porque é mais ou menos o que a gente, vamos dizer, Jesus não escreveu nada, né? Nada. Escreveu nada. Foram os discípulos quem escreveram os evangelhos. E a gente sabe que aqueles espíritos, eles foram selecionados a dedo, né, para encarnar ali com Jesus e para auxiliar nessa divulgação da mensagem. Ou seja, eles já tinham uma condição para a mensagem. A gente não tem, né, muitas vezes condição para compreender. E os espíritos que nos falam através dessas e de Kardec, né, que tem uma postura educacional, né, em tudo que escreveu e científica. Então, é como se a gente se espelhasse pela primeira vez em algo que começa a fazer sentido. Eu acho que por isso que muitas vezes as pessoas quando encontram o espiritismo, né, parece que encontraram a salvação. Eu, pelo menos, chorava, eu comecei a ler,
Acho que o meu primeiro livro não foi o Evangelho, acho que foi o Livro dos Espíritos. Seja qual for, foram os dois juntos, que foi um depois do outro, que eu voltei no outro dia para comprar o outro. E eu lia de capa a capa, né? E eu dizia, minha Nossa Senhora, eu não sou louca, né? Porque aqueles pensamentos, de certa forma, estavam dentro, né? Você tinha uma conexão com algo que o mundo não entendia. É por aí. Né? E esse é o Consolador prometido, né? Traz uma nova visão. Tia, eu posso te pedir um favor? Se não quiser, não precisa. A nossa colega Joyce pediu se a gente pudesse fazer uma vibração para um familiar que perdeu um filho de 19 anos. O nome dele é Lawrence Campos. Se a gente puder fazer uma vibração amorosa junto com Maria, para essa família que tanto sofre hoje, e não só essa família, mas tantas famílias, né, que tem essa dor. Em italiano a gente fala lancinante, né? Não sei nem como falar isso em português, é uma dor. Provavelmente uma das mais agudas que nós aqui na Terra conseguimos sentir, né? Quer que faça agora? Isso. Como é o nome da criança? Não, 19 anos. Lawrence Campos. Vamos lá. Vou ver aqui. Qualquer coisa vocês mentalizem. Salve Maria, Mãe amada dos nossos corações, com toda a sua legião de bondade, de amor infinito, unimos o nosso coração ao vosso, Mãe amada, a Doutor Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, e pedimos humildemente o auxílio para todas as pessoas que nesse momento se encontram com o coração dilacerado de sofrimento. Pedimos, Mãe amada, que possa mandar sobre nós, sobre o nosso planeta, uma chuva de pétalas brancas, para que essas pétalas possam harmonizar a todos aqueles que sofrem. A Lawrence Campos e a sua família, a sua mãe principalmente. Derrama, Mãe amada, o teu amor onde existe dor. Que essas bênçãos possam se estender por todo o nosso planeta, harmonizando todos os continentes, chegando a cada coração, principalmente os corações que sofrem. Pedimos por todas as pessoas que se encontram nos hospitais, todos os que se encontram com o Covid. Pedimos a Doutor Bezerra de Menezes que possa auxiliar a todos esses irmãos que têm ainda tanta esperança, sejam eles, que a família deles, que tem tanta esperança de sobreviver, mesmo sabendo que a morte não existe, mas que tem essa esperança de continuar por aqui entre os entes queridos. Que Irmã Sheila também possa auxiliar. E pedimos a toda a equipe dos irmãos socorristas, por todos aqueles que estão partindo nesse momento do nosso planeta, que sejam bem recebidos na sua nova morada. Mãe Maria, Mãe de todos, derrama sempre o seu amor onde existe dor. Que possamos ser sempre merecedores do teu carinho, do teu afeto, Mãe amada, e do teu abraço. Que assim seja. Gratidão, Paty. Obrigada. Lindo.
Não tem jeito Nós melhor de caminhamos, então, para a finalizar o nossa Evangelho. ferramenta, né? É, isso. E nos encaminhamos, então, para a nossa ferramenta, agradecendo dos benfeitores por mais essa oportunidade, né? Que possamos continuar reunidos através do desejo do aprendizado, que seja renovado por nosso Pai e pelos bons espíritos a permissão para a continuidade desses estudos. Que assim seja. Que assim seja. Que tenhamos todos uma ótima semana. E, se Deus quiser, semana que vem estamos aqui reunidos de novo. Beijo a todos. Tchau. Isso.